A linguagem bíblica às vezes corria bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eu vou ler 8 e 9 só para dar um complemento. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te pedimos essa hora, fale conosco, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, em nome de Jesus. Amém. Está na verdade. E Paulo pega e diz: olha, esta persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, não foi Deus que fez vocês pararem de obedecer a verdade. Ele diz: olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Significa uma coisa pequena às vezes é o suficiente para levedar toda a massa, ou seja, fermentar toda a massa. Mas eu quero me basear aqui na verdade, né? Nós não podemos deixar de obedecer a verdade. Eu estou pregando em Gálatas capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Não podemos deixar de obedecer a verdade, porque senão, irmãos, não adianta você chegar para Deus e dizer: eu corri bem até um certo ponto, tudo estava bem até um certo ponto, né? Numa corrida não adianta você largar na frente. Largou na frente, a corrida é 10 quilômetros. Você largou na frente, você corre 7 quilômetros na frente de todo mundo. Daí de repente acabou o pique, veio a terceira e vai todo mundo passando por você, e você fica para trás e chega por último, ou nem chega. Então Paulo escreve aos Gálatas dizendo: vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Nós não podemos deixar de obedecer à verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Alguém lê para mim, por favor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. É uma noite de estudo. Vamos lá, irmão, rapidamente, quem achou, já lê aí. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esta é a verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade que Paulo está dizendo aos Gálatas que eles não estavam obedecendo é aquilo que Jesus veio trazer, a verdade. Por isso que Jesus, nos seus sermões, na sua palavra, ele tinha, irmãos, o ato de dizer: em verdade vos digo, ou verdadeiramente vos digo. Ele fala isso dezenas de vezes, irmãos, nos evangelhos, afirmando que aquilo que ele dizia era verdade, que aquilo que ele veio trazer era a verdade. Então, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E nós não podemos, amados, começar bem correndo e de repente parar de obedecer a verdade. Olha o que Paulo diz: vocês estavam correndo bem, mas quem vos impediu? Estava tão bem. Mas o que aconteceu que vocês não conseguem mais obedecer à verdade? A verdade, irmãos, veio por Jesus para as nossas vidas. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, amados, esta verdade que nós conhecemos é ela que nos liberta, é ela que nos transforma, é ela que nos muda. E a Bíblia diz no versículo 36 do capítulo 8 de João: e se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, amados, nós não podemos deixar de obedecer à verdade, porque é a verdade que nos liberta, porque a verdade veio por Jesus, através de Jesus. Então, nós não adianta correr bem e de repente parar. Nós temos que dar continuidade. Eu costumo dizer, irmãos, algumas vezes, que é melhor começar lento, mas na reta final acelerar. Entendeu? É melhor você começar mais devagar, mas no final, que é o que nós estamos agora, está acelerado. Mas tem gente que começou acelerado e hoje está quase parando, devagar, quase parando. Estava correndo bem, mas deixou de obedecer à verdade. Se você parar de obedecer à verdade, você não vai chegar. Você não vai terminar a corrida. Você não vai conseguir completar essa jornada. Então, primeira coisa que nós temos que saber, que a verdade vem por Jesus, através de Jesus. Jesus vem trazer a verdade. Segundo, vós tendes por aí, gasteis com o pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não afirmou a verdade. Porque não há verdade nele, quando se profere mentira. Fala do que ele é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. a Bíblia diz que o diabo nunca se firmou na verdade. E nele não há verdade. A Bíblia diz que ele nunca se firmou e nele também não há verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: vocês têm como pai o diabo. Por quê? Porque eles estavam agindo igual o diabo. Não se firmavam na verdade e não havia verdade neles. Então, amados, nós precisamos entender que muitas vezes a mentira é mais rápida. Só que aonde a verdade chega, ela liberta o homem da mentira. Aonde a verdade chega, ela se estabelece. Ninguém pode acabar com a verdade, porque é verdade, é real, é algo que é verdadeiro. Mas a mentira, amados, contada, a mentira dita, ela termina quando a verdade chega. E nessa noite, Deus está nos orientando que nós não podemos deixar de obedecer essa verdade. Para nós, amados, que conhecemos esta verdade, para nós que recebemos esta verdade, nós não podemos ser como os fariseus e escribas, que eram igual o diabo, não se firmavam na verdade e não havia verdade neles. Número 4, Jesus está dizendo: eu sou a própria verdade. Ou seja, quando nós estamos obedecendo a verdade, nós estamos obedecendo a Cristo. Ele diz em João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira. O que ele quer dizer com isso? Que todos que vieram antes dele eram mentira, mas ele era a verdade. Ele era a verdade. Então, amados, como que eu posso caminhar, trilhar no caminho da verdade se eu não obedecer à verdade? Mas o que mais me espanta no texto, e o que mais me chamou a atenção, é que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, vocês corriam bem. Vocês estavam correndo, acelerado. O que aconteceu? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, amados, às vezes, nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Porque analisar a vida dos outros, julgar a vida dos outros, apontar para a vida dos outros é fácil. O difícil é cuidar do nosso próprio nariz. O difícil é nós, amados, medirmos a nossa própria temperatura espiritual. Dizer que a igreja está fria, que os cultos estão gelados é fácil.
Só que não esqueça que o termômetro do culto é você. Pode vir o pregador mais pentecostal que pregar. Se você estiver gelado, vai acontecer nada. Nada. Porque se o pregador é fogo, nós somos a lenha. Se a lenha estiver molhada, não vai pegar fogo. Então tem horas que nós temos que fazer uma análise de nós mesmos. O que está nos impedindo de continuar correndo e obedecendo a verdade? O que nós estamos fazendo? Eu estava correndo bem. O que aconteceu? Para me parar de correr como eu corria e de obedecer a verdade como eu estava obedecendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. 5. No 4, capítulo 3, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os irmãos, me ajudem aí, nós estamos no estudo. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Jesus é a verdade. E ele não poderia implantar uma igreja. Ele não poderia estabelecer uma igreja que não fosse, amados, a coluna e o esteio e a coluna da verdade. Tanto o esteio como a coluna são sustentáculos. Em alguma tradução, em vez de esteio, está baluarte, que é alicerce. Ou seja, amados, se existe uma verdade no mundo, foi trazida por Jesus. Foi entregada a nós. E hoje, nós como igreja, nós somos o sustentáculo, a base, o alicerce da verdade. E se nós não conseguimos obedecer a verdade que nós deveríamos ser a coluna dela, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque naquele dia Jesus vai dizer assim o seguinte para a gente: você não só tinha que obedecer, você tinha que ser a coluna da verdade. Porque a igreja é o esteio e a coluna da verdade. A igreja do Deus vivo é o esteio e a coluna da verdade. Então, amados, nós precisamos tirar os empecilhos que estão nos impedindo de correr e obedecer a verdade. Eu não posso dizer para você qual é o empecilho, porque isso é você que tem que saber. Lembra que foi escrito à igreja de Éfeso? Lembra de onde caíste. Significa, lembra o que te fez cair. Arrependa-te. Antes que eu venha a ti e removo o teu candelabro, o teu castiçal. É nós que temos que saber os impedimentos. É nós. E nós temos que ter a clareza e a convicção que não só temos que obedecer à verdade, mas nós somos o esteio e a coluna dela. Se nós vivermos mentira, se nós falarmos mentira, se nós proferirmos mentira, que bases são essas? A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Em João 14, 17 e João 15, 26, diz que o Espírito Santo, amados, um dos títulos, um dos nomes do Espírito Santo que a Bíblia dá a ele, é Espírito da verdade. E a Bíblia diz que esse Espírito da verdade, lá em João 14 e 17, a Bíblia diz que o mundo não pode recebê-lo, porque ele não vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita em vós e estará em vós.
O mundo não pode receber esse Espírito. Por quê? Porque o mundo não é o esteio e a coluna da verdade. O mundo não tem a verdade. Quem tem a verdade é a igreja, que Jesus trouxe e nos deu, e nós já conhecemos. Sempre que eu falo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu me lembro de uma matéria que eu li sobre os budistas, ou melhor, sobre Buda. Buda, antes de morrer, uma das suas frases foi essa: procurei a verdade, não encontrei. Procurei o caminho e não achei. Todos os caminhos levam a Deus. E existe no mundo mais de 25 milhões de budistas que seguem um homem que não conheceu a verdade e não encontrou o caminho. E o mais analfabeto da igreja sabe que, pode nem saber ler, mas sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Está entendendo? Então, amados, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, se nós não tivermos na verdade, não podemos receber o Espírito da verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade, não há mentira nele. Não há mentira. Nós somos portadores, guardiões, casa, tabernáculo do Espírito, e Ele é o Espírito da verdade. Agora eu te pergunto, o Espírito da verdade pode habitar em quem não consegue obedecer à verdade? Corria bem. Quem você impediu de obedecer à verdade? Se você parar de obedecer à verdade, você vai começar a correr com dificuldade. Você vai andar com dificuldade. E talvez você nem consiga nem andar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. 7, número 7. Em João 16:13, que quando ele viesse, quando vier, porém, aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Quem nos guia na verdade? É o Espírito. Não entendi, pastor. O Espírito faz nós caminharmos na verdade. Se nós não estamos andando na verdade, alguma coisa está errada. Ou você está andando, amados, em desobediência ao Espírito, ou sei lá, se tem um Espírito também, não sei. Porque Ele é o que nos guia na verdade. Ele é o que nos mostra o caminho da verdade. Se nós estamos caminhando por um caminho que não é a verdade, nós não estamos sendo guiados. E eu quero lembrar você, amados, que nós, assim como Israel saiu do Egito, o Egito é uma tipologia do mundo, o Israel é uma tipologia da igreja, tá? O deserto é uma tipologia da nossa jornada, as dificuldades que há na nossa jornada, e a Canaã é uma tipologia da Jerusalém celestial. E este povo, quando saiu do Egito, só chegou a Canaã, porque estava sendo guiado. De dia por uma nuvem, à noite por uma coluna de fogo, e um anjo os acompanhava. Ou seja, eles chegaram ao destino, porque estavam sendo guiados. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não, mas o Espírito de Deus. Se nós não deixarmos Ele nos guiar, o Espírito da verdade nos guiar na verdade, nunca chegaremos a Canaã celestial. Está entendendo? É uma corrida em vão. É uma corrida perdida.
E eu não estou correndo só por correr. Eu estou correndo para vencer. Não tem na São Silvestre aqueles bobos lá que ficam correndo tudo enfeitado. Mas só a tropa de elite que chega no final. Só entre o grupo de elite, que eles chamam lá, os atletas profissionais, só entre eles há a possibilidade de ter um vencedor. Não entendeu? Vou explicar para você. Esse negócio aqui não é para amador, irmãos. Isso aqui é para profissional. Aleluia. É para quem treina. É para quem se dedica. Essa é a diferença do profissional para o amador. O amador só vai treinar perto da corrida. E às vezes nem vai treinar, porque só vai lá correr um pouquinho lá, só para aparecer nas câmeras. Só para fazer graça. Mas os profissionais, eles estão o ano todo treinando, se preparando para aquele momento. Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aleluia. Então, amados, não deixe de obedecer à verdade. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito da verdade. Eu não estou conseguindo. É porque você está dando teus próprios pés. Porque se você deixar Ele te guiar, Ele te guiará em toda verdade. Vai te guiar, amados, em toda a verdade. O que significa toda a verdade? Significa que você vai conseguir andar e cumprir toda a verdade. Eu tenho dificuldade. Deixe Ele te guiar. E Ele vai te guiar em toda a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Viver a verdade, obedecer a verdade, te levará à santificação. A palavra é a verdade. Deixa eu recapitular. Jesus é a verdade. A igreja é o esteio e coluna da verdade. O Espírito dado à igreja é o Espírito da verdade. E a palavra que nós pregamos, que nós lemos, que nós, amados, ouvimos, é a palavra da verdade. E nós, para sermos santificados, amados, precisamos desta palavra. Por isso a dificuldade de ler a Bíblia, irmãos. Porque esta palavra tem poder de santificar, de purificar. Por isso que Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra é a verdade. Esta palavra veio para as nossas vidas. Jesus trouxe a palavra, Ele é a própria palavra, Ele é o Verbo, para que nós tivéssemos a Bíblia como nossa carta magna, como nossa bússola, como nosso manual diário, nosso GPS para chegar ao céu. E nós precisamos dela para nos santificarmos. Está entendendo? Ninguém tem poder de santificar ninguém. Ninguém tem poder de mudar ninguém. A palavra tem. A palavra tem. Então, amados, nós precisamos ser santificados na verdade.
Mas para sermos santificados na verdade, temos que obedecer à verdade. Porque a obediência à verdade vai produzir em nós a santificação, ou o fruto de regeneração. Pois Pilatos, logo tu és rei? Perguntou para Jesus. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos estava diante da verdade e não pôde reconhecê-la. Pois tem gente que está diante da verdade e não consegue compreendê-la. Não consegue entender, não consegue ver a verdade. Estava diante dele. E a pergunta dele é, o que é a verdade? Se nós, amados, como igreja, não obedecermos à verdade, vamos nos tornar como Pilatos, que estamos diante da verdade, mas não conseguimos ver. E lembrando você novamente, que a verdade liberta. O conhecimento da verdade liberta. 10. 1 Timóteo 2:4. Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que a verdade está aí. E os homens preferem a mentira do que a verdade. Os homens amam mais a mentira do que a verdade. Ou seja, Deus não é injusto quando condena o homem. É porque o homem, amados, não aceita a verdade. Mas a verdade está sendo aí, dita, proferida, pregada pela igreja. Mas os homens não querem a verdade. Falta de conhecimento, né? E pela falta do conhecimento da verdade acaba se perdendo. Mas não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque quem conhecer a verdade está salvo. Quem conhecer a verdade vai conhecer o caminho, vai conhecer, amados, como se santificar, vai saber, amados, como que deve andar, porque vai deixar ser guiado. Ou seja, se chegar ao pleno conhecimento da verdade, pronto, está liberto. Mas os homens não querem a verdade. Corriam bem. Quem vos impediu para não obedeceres à verdade? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24, na conversa com a samaritana disse, nossos pais diziam que é nesse monte, os judeus lá em Jerusalém, aonde devemos adorar? Jesus disse, a hora vem e a hora é agora. Ou seja, Deus naquele momento já era a hora. Se Deus naquele momento já era a hora, nós estamos atrasadíssimos. Adorando o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. O que significa isso, irmãos? Deus não quer uma adoração mentirosa. Deus não quer que a gente adore a Ele com lábios, mas que Ele venha reclamar como reclamou do povo de Judá. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus quer que a gente adore a Ele, irmãos, em espírito e verdade. Que a gente faça isso com verdade. Porque queremos, porque amamos, porque necessitamos, porque
É o nosso prazer fazer isso. Porque chegar na igreja, levantar os braços, fechar os olhos, oh meu Deus, olha que adorador. Tem uns que até balança a cabeça assim. Mas e a vida no dia a dia? É fácil. Hipocrisia é fácil. Ser hipócrita é fácil. Hipócrita no original do grego é ator. É aquela pessoa que está atuando, mas não é aquilo. Deus quer adoração de verdade. Deus quer adoradores de verdade. Eu já vi, irmãos, casos de pessoas que não sabiam nem falar direito. E quando ia adorar, misericórdia. Parece que chovia fogo do céu. É porque Deus está vendo a adoração que é verdadeira. Às vezes nós temos que analisar a nossa vida se nós não nos desviamos da verdade e voltarmos para a verdade. E se nós vemos alguém também, nós temos que esticar a mão. Puxa, volta para a verdade. Volta para o caminho. Porque quando isso ocorre, amados, a Bíblia diz que todos os pecados cometidos por esta pessoa, por esse pecador, amados, são cobertos ou são apagados. Conclusão da minha palavra. Conclusão. Vou concluir lendo para você 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, versículo 8. Mas deixa eu ler o versículo chave de novo. Corria bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Estava correndo bem. Estava acreditando em você. Diz assim, 1 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O que significa isso? Não tem como nós lutarmos contra a verdade. Não tem como nós nos opormos à verdade. Se está aqui, tem que obedecer. Se está escrito aqui, tem que fazer. Se não fizer, lascou. Lascou. Você não pode ir contra a verdade. Porque lutar contra a verdade seria lutar contra o céu, que enviou Jesus. Não podemos lutar contra a verdade. E encerro também falando Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ofendi você, machuquei você, só porque falei a verdade? A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada. Todo aquele que passa a mão na sua cabeça e não diz a verdade não é amigo. Não é amigo. É verdade, Deus. O amigo sempre vai dizer a verdade. O amigo sempre vai mostrar o caminho da verdade. O amigo sempre vai querer que você trilhe a verdade. Porque só assim chegaremos um dia diante da verdade. Jesus. Só um dia estaremos diante da verdade. Da verdadeira verdadeira. Amém? Amém. Correu.